Bem, aqui é o professor Alexandre Medeiros Jorge de Carvalho. Eu realizo pesquisas sobre os Jogos Olímpicos desde os 13 anos de idade, desde 1987. Pesquisava o futebol anteriormente, desde 1983, tentava aprender alguma coisa da história do futebol. E os Jogos Olímpicos, realmente acabei ficando um fã dos Jogos Olímpicos, não só fã, mas também passei a ser um pesquisador dos Jogos Olímpicos e do esporte mundial como um todo, desde 1986, 1987. Consultava os enciclopédias, revistas, procurando obter informações e também separava os atletas, separava os resultados por países, separava os resultados por ano, ia fazendo, de certa forma, aí um jogo com as informações, com os dados de que eu dispunha. Só que na época os dados eram poucos, não eram tão satisfatórios, não havia internet, eu não tinha acesso a tantos livros como tenho hoje. Atualmente eu realizo as pesquisas, tenho uma grande coleção de livros, obtidos de vários países, e tenho me dedicado a essa pesquisa dos Jogos Olímpicos. O meu foco na pesquisa são os resultados, as disputas esportivas, mas acho importante agora fazer um trabalho, um estudo sobre os símbolos olímpicos, sobre os rituais que cercam os Jogos Olímpicos e também sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade, para que possa satisfazer aí o público dos estudantes, dos alunos, que são submetidos aí a um trabalho de pesquisa que os professores pedem informação, e também nas universidades há muitos estudantes universitários que também buscam esse tipo de informação. Gosto também de estabelecer um vínculo e trocar informações e também aprender com as pessoas que entram em contato comigo. Bem, vamos falar dos símbolos olímpicos. Eu vou ler esse texto que eu preparei, peguei muita coisa do Comitê Olímpico Internacional, que logicamente é a organização responsável pelos Jogos Olímpicos, pela realização dos Jogos Olímpicos, e vamos debatendo, vamos conversando aí sobre esses símbolos olímpicos, enfatizando nesse vídeo os anéis olímpicos, o lema olímpico e também o credo olímpico. A chama, o fogo olímpico, ficará para um próximo vídeo. Símbolos olímpicos. O significado e os valores do olimpismo são transmitidos por símbolos. Entre eles estão os anéis, o lema e a chama. Esses símbolos transmitem uma mensagem de maneira simples e direta, dando aos Jogos e ao movimento olímpico uma identidade. Quando nós vemos os anéis olímpicos, só o símbolo já nos conecta ao significado dos Jogos Olímpicos. Quando vemos a tocha olímpica, também existe uma simbologia. O lema já é um pouco mais distante, mas não muito distante, que significa o mais alto, o mais forte, o mais rápido. E também há o credo olímpico, que o importante é competir, não vencer, mas lutar bem, disputar bem. E vamos falar sobre o lema olímpico e o credo olímpico também durante esse vídeo. Os anéis. Os 5 anéis representam os 5 continentes. Eles são entrelaçados para mostrar a universalidade do olimpismo e do encontro dos atletas do mundo durante os Jogos Olímpicos. Na bandeira olímpica, os anéis aparecem em um fundo branco. Combinado desta forma, as 6 cores da bandeira, azul, amarelo, preto, verde, vermelho e branco, representam todas as nações. É um equívoco, portanto, acreditar que cada uma das cores corresponde a um certo continente. Pierre de Coubertin, o pai dos Jogos Olímpicos modernos, explica o significado da bandeira. A bandeira olímpica tem fundo branco, com 5 anéis entrelaçados no centro: azul, amarelo, preto, verde e vermelho. Este projeto é simbólico, representa os 5 continentes do mundo, unidos pelo olimpismo, enquanto as 6 cores são as que aparecem em todas as bandeiras nacionais do mundo na atualidade. Lembrando que esse texto é de 1931, textos escolhidos pelo Barão de Coubertin, e há informações em sites
dizendo que o anel azul seria a Europa, o amarelo a Ásia, o preto seria a África, o verde seria a Oceania, o vermelho a América, ou o contrário, o verde seria a América, o vermelho seria a Oceania, mas esta informação não é uma informação correta, não é o que diz a Carta Olímpica e nem a ideia do Barão de Coubertin inicialmente. O Barão de Coubertin fez os 5 anéis para demonstrar essa união entre os continentes, no sentido de unidade mundial, mas ele não especificou dentro dessa bandeira, dentro da criação desses anéis, quais representariam, quais seriam identificados, quais seriam os respectivos continentes identificados pelas cores. A ideia das cores é que elas estejam, pelo menos uma delas, nas bandeiras de todos os países. A Carta Olímpica, na regra 8, define o símbolo dos anéis olímpicos. O símbolo olímpico consiste de 5 anéis de iguais dimensões interlaçados, usados sozinho, em uma ou em 5 cores diferentes. Quando usado na sua versão de 5 cores, estas cores deverão ser, da esquerda para a direita, azul, amarelo, preto, verde e vermelho. Os anéis são interlaçados da esquerda para a direita. Os anéis azul, preto, vermelho ficam situados no topo. Os anéis amarelo e verde embaixo, conforme a representação gráfica a seguir. Portanto, quando a bandeira estiver no mastro, a cor azul, a cor amarela estarão mais próximas do mastro e não a cor vermelha ou verde. Se alguém fizer um mastro, quiser representar a bandeira, então terá que colocar próximo do mastro a cor azul e os 3 anéis ocupando a parte de cima da bandeira. A regra 8 também informa o significado do símbolo olímpico dos anéis. O símbolo olímpico expressa a atividade do movimento olímpico e representa a união dos 5 continentes e o encontro de atletas de todo o mundo nos Jogos Olímpicos. É curioso notar também porque na época havia pouca viagem, né, de um continente ao outro. E hoje, essa realização dos Jogos Olímpicos não é apenas o encontro de atletas, mas também marca o encontro dos torcedores, dos povos de vários países, principalmente aqueles que têm um poder aquisitivo melhor e que podem viajar. Então o encontro não se limita apenas aos atletas. A história desses anéis, vamos lá. Mesmo que Pierre de Coubertin pretendesse que os Jogos Olímpicos fossem um evento internacional desde o seu restabelecimento em 1896, em Atenas, na Grécia, foi apenas nos Jogos de 1912, em Estocolmo, na Suécia, que pela primeira vez os participantes vieram de todos os 5 continentes. Um ano depois, em 1913, os 5 anéis apareceram no topo de uma carta escrita por Pierre de Coubertin. Ele desenhou os anéis e os coloriu à mão. Também foi Coubertin quem teve a ideia da bandeira olímpica. Ele apresentou os anéis e a bandeira em junho de 1914, em Paris, França, num congresso olímpico. A Primeira Guerra Mundial impediu que os Jogos fossem celebrados em 1916, em Berlim, na Alemanha, conforme planejado. Somente em 1920, em Antuérpia, Bélgica, que a bandeira e seus 5 anéis passaram a serem vistos tremulando em um estádio olímpico. Então, essa foto é a foto que eu tenho, né, que eu tirei, aliás, é a foto de um livro que eu adquiri este ano, um livro finlandês sobre os Jogos de 1920. E dentro, né, desse livro, encontrei essa foto e tirei essa foto para mostrar a imagem dos anéis olímpicos pela primeira vez sendo utilizados nos Jogos Olímpicos. O curioso é que é um livro de 1920 e a foto que está no livro, a foto do livro, da página do livro, é uma foto que hoje tem 100 anos. É uma foto, vamos dizer assim, original da época. É uma foto de época. Então eu tirei essa foto aí no livro para mostrar, né, que além de mostrar a primeira presença da
foto da bandeira olímpica num livro, também mostrar que na capa do livro não há essa bandeira. Hoje os livros possuem a bandeira, há algum símbolo, né, dos anéis olímpicos, mas na época era uma novidade, não chamava tanto assim a atenção e passou até um pouco despercebido, tanto que ficou lá para trás dentro do estádio olímpico. A universalidade veiculada pelo símbolo e pela bandeira foi uma ideia inovadora no início do século XX. O nacionalismo era muito forte e a tensão entre alguns países estava em alta. Foi nesse clima, porém, que Coubertin propôs o símbolo dos anéis que visavam a encorajar a unidade mundial. O mundo estava se recuperando da Primeira Guerra, que durou de 1914 a 1918, e as nações consideradas agressoras, Alemanha, Áustria, Hungria, Bulgária e Turquia, não foram convidadas para esses Jogos de 1920. A eclosão da Primeira Guerra Mundial ocorreu em virtude do assassinato do arquiduque, do Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austríaco, e ele foi morto em Sarajevo, tanto ele quanto a esposa dele. Foram vítimas de um atentado, acabaram falecendo, e com isso foi o estopim para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Com isso, o que ocorreu? A bandeira olímpica não estreou nos Jogos de 1916 em Berlim, porque os Jogos foram cancelados, e também as nações consideradas agressoras, Alemanha, Áustria, Hungria, Bulgária e Turquia, não foram convidadas para participar dos Jogos Olímpicos de 1920 em Antuérpia, na Bélgica. E a cidade belga, Antuérpia, fez um esforço incrível para se recuperar da Guerra Mundial e conseguiu, em 2 anos, se preparar para organizar os Jogos. Foram Jogos que tiveram limitações materiais, lógico, em virtude dos países estarem arrasados, os países europeus estarem arrasados pela Guerra Mundial, mas ao menos eles não deixaram essa oportunidade ficar para trás. Conseguiram realizar os Jogos. Aqui uma evolução dos anéis olímpicos durante o século. A apresentação em 1913, né, o desenho original do Barão de Coubertin. Pode perceber que esse fundo branco é até um pouco amarelado, um pouco desbotado, sei lá, e que foi o desenho original do Coubertin. Depois, em 1920, o anel que estreou nos Jogos Olímpicos, né, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia. Em 1957, houve uma definição dos anéis olímpicos dentro do Comitê Olímpico Internacional, começou a regulamentar a utilização dos anéis olímpicos e mudou o entrelaçamento dos anéis, né? O desenho de 1913 estava em cima, né? Interceptava em cima. E o de 1957, o de baixo acabou ficando em cima do anel. Vocês vão perceber aí pelo desenho, consultando o desenho. Em 1986 surgiu uma versão gráfica dos anéis olímpicos com um espaço nas interseções dos anéis. E em 2010 houve um retorno para o projeto original, para o design original, fazendo com que aquele espacinho branco que aparece aqui na versão de 1986 e também um pouco na versão de 1920, fazendo com que esse espaço fosse preenchido pela cor do próprio anel. Bem, o uso do anel olímpico, o uso do símbolo. No início, a forma como os anéis eram entrelaçados às vezes era um pouco estranha em comparação com o que estamos acostumados hoje. Atualmente, o símbolo olímpico está sujeito a regras muito rígidas. Padrões gráficos têm sido definidos e determinam, por exemplo, a posição exata e o tom de cor de cada anel. O uso do símbolo olímpico na criação de um emblema também é estritamente regulamentado pelo Comitê Olímpico Internacional e o desenho do emblema deve ser aprovado pelo mesmo. Os símbolos olímpicos são de propriedade exclusiva do Comitê Olímpico Internacional e só podem ser utilizados após sua autorização. Estão entre os símbolos mais amplamente reconhecidos no mundo. Então, o que acontece com o símbolo olímpico? O Comitê Olímpico Internacional ele autoriza
o Comitê Olímpico Brasileiro a utilizar o símbolo. Tanto o Comitê Olímpico Brasileiro quanto o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos. Então, por exemplo, Tóquio vai organizar os Jogos esse ano, em 2021. Ele vai, o Comitê Olímpico Organizador dos Jogos de Tóquio vai utilizar os símbolos com autorização do Comitê Olímpico Internacional. Assim como o Comitê Olímpico Japonês tem lá a sua bandeira, seu emblema, com os anéis, mas também em virtude de autorização do Comitê Olímpico Internacional. Agora, empresas, sites, blogs não poderiam utilizar esse símbolo sem autorização do Comitê Olímpico Internacional. Então é uma questão bastante polêmica, há blogs, há jornalistas que são até processados por causa da utilização desses símbolos. A versão oficial que surgiu dos anéis olímpicos, essa é a versão oficial, como os anéis, né, e a bandeira devem ser mostrados. Entretanto, há um formato monocromático que permite a utilização dos anéis numa única cor. Então seria a cor azul, a cor amarela, a cor negra, a cor verde, a cor vermelha e a cor branca com fundo negro, com fundo preto negro. E dessa forma, o Comitê Olímpico Internacional pode autorizar as empresas, os patrocinadores, a utilizarem esses anéis. O emblema olímpico. O que é o emblema olímpico? O emblema olímpico é um projeto que caracteriza os anéis olímpicos, juntamente a outros elementos distintivos. Isso que eu falei já anteriormente, né? Acabei até atropelando a fala, mas agora aparece a definição do emblema olímpico. E os comitês olímpicos nacionais, os CONES, e os comitês organizadores para os Jogos Olímpicos possuem emblemas próprios com os anéis olímpicos. Então aqui está o exemplo do emblemas do Comitê Olímpico Brasileiro e dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Dois exemplos dos emblemas utilizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, aqui com o primeiro emblema com as cores dos anéis olímpicos, né, distinguidas, tudo, e um segundo emblema com uma única cor, no caso a cor branca. E por fim, o emblema da Rio 2016, aí com 5 anéis, um símbolo, né, o emblema que caracterizou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A bandeira. A criação dos anéis e o fundo branco acabou, né, por se transformar também numa bandeira. A bandeira teve lugar variado nas cerimônias de abertura e encerramento desde 1920. Inicialmente, ela era simplesmente hasteada no estádio principal. A partir dos Jogos Olímpicos de 1960 em Roma, na Itália, o seu transporte para o estádio passou a integrar a cerimônia de abertura. A partir de 1971, a decisão de usar atletas no lugar de cadetes uniformizados para carregar a bandeira adicionou um elemento especial de surpresa à cerimônia de abertura, pois muitos atletas e indivíduos ilustres foram selecionados para esta homenagem. Aqui no caso, a bandeira olímpica carregada pelos atletas brasileiros na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, a presença do Torben Grael, maior medalhista olímpico do Brasil, participante da vela, a Marta, do futebol, ganhadora de 2 medalhas olímpicas, o Oscar Schmidt, do basquete, um dos maiores pontuadores da história do basquete, se não for o maior pontuador. Aqui o Emanuel, do vôlei de praia, atrás dele a Jaqueline Silva, do voleibol de praia, também a primeira mulher campeã olímpica do Brasil, e junto com a Sandra, e o Joaquim Cruz, campeão olímpico dos Jogos Olímpicos de 1984 na prova de 800 metros. Essas duas senhoras são participantes de organizações, de instituições sociais que promovem a educação, o bem-estar da população, que podem também, né, ser homenageadas nessas cerimônias. Após a sua chegada, né, no caso a bandeira olímpica, a bandeira é hasteada no mastro, onde permanece ao longo de todo o período dos Jogos. Quando a bandeira é baixada na cerimônia de encerramento,
sinaliza o fim dos jogos. Então eu coloquei a foto da cerimônia de abertura, se for olhar parece a mesma foto, né? Mas na cerimônia de abertura, percebam o arco, como eu disse, né? O arco azul ao lado do mastro, o arco amarelo, preto, verde e o vermelho distante. Como eu tinha informado anteriormente, a bandeira, a cor azul, né, do anel azul, acaba ficando próxima ao mastro. Hoje, a tradição de transferir a bandeira olímpica do prefeito da cidade sede dos Jogos Olímpicos para o prefeito da próxima cidade sede dos Jogos também acontece no momento da cerimônia de encerramento, embora nem sempre fosse esse o caso. Então, aqui o Eduardo Paz, do Rio de Janeiro, passando a bandeira para o Thomas Bach, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional, e o Thomas Bach passou a bandeira para a prefeita da cidade de Tóquio, a prefeita da cidade japonesa de Tóquio, onde serão disputados os Jogos Olímpicos agora em 2021. Bem, chegamos a um outro símbolo, o lema e o credo olímpico, que eles acabam se misturando, vamos dizer assim, se completando. Um acaba completando o outro. Um lema é uma frase que resume uma filosofia de vida ou um código de conduta a ser seguido. O lema olímpico é composto por 3 palavras latinas, Citius, Altius, Fortius, e elas significam o mais rápido, o mais alto, o mais forte. Incentivam um atleta a dar o seu melhor durante a competição. Para entender melhor o lema, podemos compará-lo com o credo olímpico. O mais importante na vida não é o triunfo, mas a luta. O essencial não é ter vencido, mas ter lutado bem. Então, basicamente, nesse lema olímpico, características, né, que acabam prevalecendo dentro das competições, que é a velocidade, o arremessar mais longe, o saltar mais alto, e também o erguer mais peso, o ser mais forte que o adversário. É um resumo, né? O lema tem que resumir essa filosofia de vida. E também seria interessante a inclusão, estou pensando agora nisso, a inclusão da resistência, né? Ser resistente, ser flexível, seria interessante, seria assim, uma forma de completar ainda mais esse lema. É uma divagação minha. Aqui uma foto do moto, do lema olímpico, no ginásio, num velódromo, Citius, Altius, Fortius, aí o ciclista competindo. E uma explicação, um ajuste, né? Juntos, o lema olímpico e o credo representam um ideal em que Coubertin acreditava e promovia como uma lição de vida importante, que poderia ser adquirida com a participação no esporte e nos Jogos Olímpicos. Dar o melhor de si e se esforçar pela excelência pessoal era um objetivo que valeria a pena. É uma lição que ainda pode ser aplicada igualmente hoje, não apenas para atletas, mas para cada um de nós. Então, o significado mais importante era aproveitar essas características, essas qualidades, né, aprimorá-las dentro do esporte e trazer para a vida. E abaixo, esse credo olímpico, disposto aí nos Jogos Olímpicos de 1948, em Londres, né, no placar eletrônico, né, uma tradução literal seria: a coisa importante nos Jogos Olímpicos é não ganhar, mas tomar parte. A essencial coisa na vida é não conquistar, mas lutar bem. Então, em resumo, o importante nos Jogos Olímpicos não é vencer, mas participar. O essencial na vida não é conquistar, mas lutar. Essa é a ideia básica que passa esse credo olímpico. Na história, as 3 palavras latinas se tornaram o lema olímpico em 1894, data de criação do COI. Pierre de Coubertin propôs o lema, tendo-o emprestado de seu amigo Henri Didon, um padre dominicano que ensinava esportes perto de Paris. A inspiração para o credo viria mais tarde,
na sequência de um sermão proferido pelo bispo da Pensilvânia, no caso uma cidade, né, um vilarejo lá na Inglaterra, no condado, não sei, de Gloucestershire, o Ethelbert Talbot, durante os Jogos Olímpicos de Londres, em 1908. Eu acho curioso que eu sempre li, principalmente do Henri Didon, que ele emprestou, né, que ele ajudou aí na criação desse lema do moto olímpico, mas nunca tinha procurado uma foto dele, nada, né? Então, para fazer esse estudo, esse texto, eu procurei a foto do Henri Didon e também encontrei do Ethelbert Talbot e coloquei junto com o Barão Pierre de Coubertin, porque basicamente foram essas três personagens que acabaram, né, possibilitando a criação desses símbolos olímpicos, o lema olímpico, o credo olímpico e também a bandeira olímpica. Então esse é o vídeo, né, sobre esses símbolos olímpicos. Depois, na sequência, farei um também sobre o revezamento da tocha, sobre o fogo olímpico e também sobre os jogos antigos e tudo mais. Embora o meu foco seja a disputa esportiva em si, é importante ter uma noção de como se deu a formação de toda essa celebração que são os Jogos Olímpicos. Bem, vou ficando por aqui as últimas informações, né? Meu nome é Alexandre Medeiros Jorge de Carvalho, canal no YouTube Sovurs, que foi uma homenagem à antiga União Soviética, que eu fui fã da forma como eles dominavam o esporte, né? Eu era muito novo na época, 1987, 1988. Os blogs Geografia Olímpica e Oli Tóquio 2020, favoritos para Tóquio, e o Facebook com Oli Tóquio 2020 e Pesquisa Olímpica. Então, esses são os canais através dos quais vocês podem entrar em contato comigo. Espero que eu tenha ajudado, né? E vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo.